Então, hoje a gente resolveu falar sobre o dano moral, né? Que é um tema bastante recorrente, eu diria que não só na área jurídica, mas no próprio dia a dia das pessoas, né? O dano moral é um assunto assim que gera bastante controvérsia, até mesmo por ele não ser um dano assim mensurável patrimonialmente, né? Não é reduzido assim a uma questão pecuniária de dinheiro. Então, assim, me parece que a gente poderia começar falando basicamente do conceito do dano moral, né? O dano moral, basicamente, é aquele dano que causa, é um dano que causa uma lesão personalíssima na pessoa. De que forma? Pode ser na honra da pessoa, enfim, pode ser na questão psicológica da pessoa, várias questões que a gente vai tratar mais na frente, mas basicamente é isso. O dano moral é um dano que ele não é como dano material objetivo, específico, né, um valor que tu sabe mais ou menos que é aquele valor, mas é um dano que causa, por ser um direito personalista, pode causar vários transtornos na pessoa e daí que gera o dano moral, né, da responsabilidade civil. Basicamente, para a gente começar, eu acho, falando do conceito do dano moral, né? Uhum. Sim, ele ofende, né, a personalidade, né? A E personalidade aí da nos pessoa. direitos da personalidade engloba ali privacidade, honra e a imagem das pessoas. Justamente. O nome, intimidade, aí tem uma série de coisas assim que aí de repente no decorrer a gente vai conseguir esmiuçar um pouquinho melhor, mas basicamente isso, né? Aí e teve uma época que se tinha muito isso, tudo era passivo de dano moral, né? Então as pessoas, qualquer coisa que acontecia, achavam que já era caso de dano moral, né? E aí agora a gente vai ver que né, realmente não é bem assim, né? Inclusive o judiciário meio que diminuiu essa porta, digamos assim, porque era mais comum se ganhar dano moral em processos, e hoje eles viram que não dá para ser tão amplo assim essa abrangência, porque realmente, porque como é uma coisa que às vezes atinge o íntimo da pessoa, é difícil de dizer, às vezes Mensurar aquilo ali. assim, ó, às vezes uma ofensa que é voltada para mim me atinge de uma forma ou nem me atinge, e voltada para outra pessoa atinge de alguma maior intensidade, digamos assim, para ela intimamente. Então é muito Relativo, subjetivo e subjetivo, é. relativo essa questão do que é, onde é que realmente atinge o dano. Por isso mesmo que a gente estava falando, a questão do dano moral, né? Ele tem que ser aplicado muito no caso concreto, né? Porque não é raro no judiciário a gente ver casos muito semelhantes de dano moral que um juiz entende que é o dano moral, condena o dano moral, por sua vez um colega dele acredita que entra naquela questão do mero aborrecimento, que é uma questão que a gente vai abordar também, né? Mas assim, basicamente eu acho que que é mais difícil no dano moral, além disso que o Fabrício falou, que a dor minha pode ser diferente da dele, pode ser diferente da tua, né? É a questão também depois de mensurar esse dano. Mensurar esse dano, já me adiantando lá na questão do quanto indenizatório, mas basicamente isso aí do dano moral que é o que é o mais difícil. E essa questão que o Fabrício falou também é bem interessante, porque, por um lado, o dano moral a gente fala que não pode ser. Então, ele não tem uma tabela, ele não tem uma quantificação em valores. Só que o que a gente observa aqui, fazendo nenhuma crítica, mas uma constatação do judiciário, é que, por haver muitas vezes questões de dano moral que quase são ações em massa, mesmo que individual, porque são muito semelhantes, o, as câmaras cíveis, enfim, os tribunais, eles começaram a, de certa forma, até tabelar, né, valores. Então, muitas vezes, o caso é parecido, mas em concreto dentro é diferente, eles aplicam aquela tabela. Que isso aí é uma questão bem difícil, né? Porque, volto a dizer, que para ti aqui pode ter causado uma dor menor, para mim, conforme o caso, pode maior e vice-versa. Então, essa é uma questão bem delicada do dano moral, né? E daí eu acho que o que a gente tem que abordar aqui, o que seria realmente o dano indenizável, Isso, né? isso. E assim, o que se pode dizer assim, é aquilo que atinge profundamente a esfera subjetiva da pessoa, né? Causando uma grave dor interna, angústia,
O sentimento de impotência, né, que a gente vê às vezes nas prestações de serviço, né, que tu quer conseguir fazer algo e não consegue, né, fazer com que eles façam. Então, capaz de subtrair a própria dignidade, tá, da pessoa. Então, esse é mais ou menos o que se fala quando se fala em dano indenizável, né? Claro que aqui, de novo, a gente está falando de coisas subjetivas, né? Pode ver que são termos subjetivos, eu não tenho como dizer é assim, é quando acontece isso. Fora alguns casos específicos. São coisas que ofendem, eu acho que para chegar ao nível do dano, tem que ofender a dignidade da pessoa. A ponto de ofender, tem que ser uma coisa, é mais do que um sentimento, né? Porque é mais do que ficar, ele vai além, o dano não se... Seriam consequências excepcionais de maior severidade, digamos Sim, assim, né? sim. Então, e aí que isso que o judiciário começou a fazer essa distinção, né? Eles usam o termo mero dissabor, né? Ou aborrecimento. Então, essa distinção que eles acabam fazendo. Tem esses aborrecimentos comuns do dia a dia, que não... O mero sabor, digamos, normais, assim, de uma coisa pontual, outra que tu acaba te incomodando, que deu problema, não é necessariamente caso de dano moral. Né? Teria que ser algo além do normal, digamos assim, para que fosse realmente, ou se configurasse realmente um dano moral. Então, não é qualquer aborrecimento que tu tiver no teu dia, não é as ligações de empresas te oferecendo algo que por si só vão te gerar esse dano moral. Porque por mais que possa parecer engraçado o que eu vou falar, mas é aquilo, né? O dano moral não é o que justifica o que seja a reparação, é a consequência desse dano. Você pode haver um dano moral e não haver uma consequência. Sim. E daí dessa questão do mero aborrecimento é interessante também, né? Porque eu tava vendo a questão de sabor o mero aborrecimento. O STJ tem entendimento que é muito comum das questões de atraso de voos comerciais, né? Então eles meio que firmaram uma jurisprudência de que isso aí seria um mero aborrecimento de sabor. Agora teve um novo julgamento que um dos relatores meio que mudou isso aí no seguinte sentido, e é óbvio isso aí, que tudo bem, é um mero de sabor, atrasou, só que desde que isso aí não cause algo lesivo, moral e até material na parte. Digamos que o Fabrício tem um voo para Florianópolis, sem compromisso lá profissional em Florianópolis, e atrás desse voo ele não consegue uma conexão, por conta disso então não pode ser tratado como um mero aborrecimento. Então é uma linha muito tênue, né, essa questão do mero aborrecimento do dano moral, né? Até porque ali que eu estou me adiantando, mas está linkando, né? Ali no quanto, né? Quando se fixa o quanto de indenização, né? O juiz faz, conforme o STF, é um sistema de 2 fases, bifásico. O primeiro, então, ele vai dar um valor base. E esse valor ele vai ser considerando ali aquele interesse lesado. Então, muito embora, né? Nem tu falaste, muito embora haja uma pré-tabela, não é o indicado pelo STF, né? O indicado é que seja fixado uma base ali como um parâmetro, levando em consideração aquele interesse que está sendo lesado. E aí depois, sim, considerando as circunstâncias do caso, vai se fixar o valor final. Mas não deveria ser como uma coisa, deveria ser caso a caso. Nesse sistema bifásico, e levando em consideração o exemplo, por exemplo, que o Rafael deu, é isso. Atraso do voo. Eles vão criar eles criam um sistema bifásico, tem 2 fases, né, prova. Então, a primeira fase por atraso de voo, a gente vai fixar, a gente entende que tem dano moral e por causa disso nós vamos fixar um valor base de X. E aí depois, na segunda fase, agora vamos para o caso específico. Quanto de dano realmente a pessoa teve, aí vão verificar, né, a situação toda e vão dizer, nesse caso ele tem direito não só a esse X, mas X mais alguma coisa.
E aí que é essa Sim. diferenciação. Não me parece tão errado assim, porque realmente vai avaliar aquela questão, e eu acho correto, inclusive, a questão específica do caso a caso, né? Sim. E também não destoando muito dessa questão de como não é uma questão tabelada. Daqui a pouco, por um atraso de voo de uma pessoa, e de repente, vamos dizer, botar em mesmas condições, em mesmas consequências, um juiz vai dar, vai lá, sei lá, 5 mil e outro vai dar 10. E aí é uma coisa que destoa demais, assim, né? Tu diz, tá bom, por que são o mesmo caso, tiveram as mesmas consequências? Né? Então, realmente, é interessante manter, de repente, um tipo de padrão, que é essa tentativa que eles fazem com o sistema bifásico, é manter um valor padrão e um acréscimo em decorrência das circunstâncias do caso a caso. Eu estava vendo aqui, não sei se eu vou atropelar a pauta ou não, mas eu tinha feito aqui um arrazoado sobre as espécies do dano moral indenizável. Antes de repente, tu entrar nessa questão das espécies, que é interessante até para a gente poder explicar isso, para não ficar muito subjetivo, vago, né, e vago quando a gente fala isso, porque é difícil tu falar do que tipo de sentimento atingiu realmente a pessoa e tal. A gente começa a falar e, né, tem pouco subsídio para passar para a pessoa entender, né. Mas seria interessante, eu sei que é um pouco o conceito jurídico, mas para a pessoa entender, que seriam os requisitos, né, para comprovar o dano moral, né. Aí tem assim o dano moral que eles chamam de subjetivo, né, e aí nesse caso teria que se comprovar 5 elementos, né, que seria a culpa, né, que a pessoa agiu com culpa quando fez aquele ato, a imputabilidade, que é poder dar para alguém dizer, ó, foi o fulano que fez, né? Porque daqui a pouco tu não sabe nem quem fez, fica genérico, não tem como identificar quem é. O que criminal seria a autoria, né? Autoria. E aí o ato, né, em si, a ação, o ato contrário, esse ato tem que ser ilícito, né? Hoje em dia ainda tem uma discussão de algumas coisas se precisam ou não, mas vamos pelo conceito básico, senão a gente vai começar a se aprofundar demais nessa questão. Mas então, um ato ilícito tem que comprovar, e aí que tá, às vezes a pessoa não entende isso, tem que provar o dano, que não basta ela ter feito, né? Caso salvo alguma espécie lá que depois a gente vai entrar mais em detalhe, mas em geral tu tem que comprovar esse dano, esse prejuízo que tu teve, e e o nexo causal entre a ação da pessoa, né, a ação ilícita da pessoa e o dano que tu teve. Né? Tem que demonstrar que isso tem relação uma coisa com a outra, porque daqui a pouco tem um dano, tem uma ação e tu tem um dano, mas uma coisa não tem relação com a outra. Não há casualidade. Então, aí, nesse caso, a gente fala são esses basicamente os requisitos. Então, aqui é importante a gente comprovar tudo isso. Em geral, o que fica mais complicado, às vezes, de provar realmente é o dano que a pessoa teve, né? Porque é uma questão muito pessoal e subjetiva, né? Aquilo que a gente falou no começo, alguma coisa pode ser extremamente ofensivo e magoar muito a Ana, e para mim pode ser, mas não tanto. Só a pessoa sabe. Sim. Tem que ver. Realmente, você colocando às vezes no lugar do juiz ou da juíza, às vezes é difícil mensurar isso aí. Né? Sim. Então, essa questão mas enfim, Aí, prosseguindo, né, daí teria o outro que seria o da responsabilidade objetiva, né, que às vezes acontece com o poder público, né, tem essa responsabilidade frente a terceiros. E aí seriam 3, não seriam mais 5 requisitos, e sim 3, né, que seriam o ato em si, o dano e o nexo de causalidade, né, essa relação que o ato teve, que o dano decorreu daquele ato. Então, basicamente, seriam esses 3, não precisaria comprovar necessariamente a culpa da pessoa. Pode ter agido sem culpa, digamos assim. O ato em si Mas o ato em si já causa o direito à indenização. E aí, sim, feita essa explanação aí sobre os requisitos, digamos assim, do que realmente a gente precisa comprovar, para esses casos, eu acho que é interessante realmente a gente entrar nessas espécies, né, de danos que tem, para talvez mais ou menos a pessoa, uma coisa tão abstrata, mais ou menos se encaixar, né? Por exemplo, aqui, o que eu fiz aqui, ó. O primeiro, vamos botar, integridade moral. Integridade moral é o dano àquela imagem, à honra, à intimidade. Seria o dano clássico moral, entendeu?
Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu vou num determinado veículo de rádio e começo a falar, imputar coisas que te ofendem, entendeu? Então a integridade moral, ou seja, o dano à honra da pessoa, à imagem. E esse seria, eu acho, o exemplo clássico, né? Número 1 do dano moral. Aí acho que aqui também acaba se enquadrando aquelas questões de dano contra a pessoa jurídica, né? Sim. Porque se tu for tratar de pessoa jurídica, tu não vai dizer que ela teve um dano psicológico. Sim, Que tipo de dano psicológico não é uma pessoa, né? Então, se encaixaria, de repente, mais aqui, né? Essa questão de ter um dano ao nome, né? A honra da empresa, né? De fazer do nome da empresa. Então, aí teria uma possibilidade de dano moral para a pessoa jurídica. Isso. Depois aqui eu botei a integridade física, como, por exemplo, dano à vida ao corpo. O que seria isso aí, na verdade? Por exemplo, tu tens um acidente, tu vai ter a reparação material, enfim, mas isso aí pode, por óbvio, te causar um dano moral, ou seja, que aquilo ali te abalou de certa forma, ou até mesmo alguma questão estética, que seria outra coisa, seria dano estético. Mas assim, em geração, assim, basicamente um acidente e aquilo te causou um transtorno, tu não convive bem com aquilo, então ele é entendido também como dano moral, a integridade física. Geralmente acontece também de erro médico, né? Isso também. E aí, claro, aí se confunde com aquela história do dano estético, né? Que hoje hoje não, né? Alguns dividem, assim, digamos, em dano material, que é aquele que é facilmente mensurável, né? O dano moral e o dano estético, né? Isso por uma classificação de conceitual e tal, tu se classifica o estético fora do dano moral. Mas ele muitas vezes se confunde com o físico, né? E aí, só para deixar isso sem falar alguma coisa sobre dano estético também, me parece só que essa questão do dano à integridade física, ele é um dano mais, digamos assim, menos permanente, digamos assim, então, no meu entender, tá? Sim. E aí vai ter discussões e tal, não é muito objetivo do programa entrar assim a fundo, né? Que tem questões jurídicas e tem tese. Mas me parece mais assim que é questões menos duradouras, né? E o estético levaria para uma coisa mais duradoura. Claro que tem aquele vexame frente a terceiros, né? Aquela situação que a pessoa não se sente bem em decorrência do dano que teve, o dano estético, né? Então essa para mim seria assim um jeito de diferenciar, né, esse dano, né? Seria de repente um médico te dá um remédio e aquilo te deixa mal ali por um tempo, causa uma reação, né? O remédio foi mal dado, né? De repente. E aquilo te causa uma reação momentânea, digamos assim, né? Então, talvez se encaixe mais na integridade física. Aí o estético já seria uma coisa mais... um erro, por exemplo, numa cirurgia te deixa com problema, né, físico, de funcionalidade, às vezes até. E aí seria mais o estético. Claro que aqui a gente está fazendo uma classificação e aí usando meio técnico, né? Mas a pessoa, aí para a pessoa não importa se o dela você vai se enquadrar como dano à integridade física, ou você vai se enquadrar como dano estético. É dano, tudo tá dentro do dano, ela vai ter direito na verdade, isso aqui a gente faz até para dentro do jeito meio que classificar isso aí, né? Então, para ter por exemplo, a integridade psíquica, aquela questão de a pessoa que sofre um trauma, alguma coisa, e passa a ter um problema já na saúde mental, ela tem que, em decorrência daquele ato, tem que fazer uma terapia. Isso aí é muito comum nas questões trabalhistas de assédio moral, né? Assédio moral no trabalho que... E aí, fazendo um pequeno... abrindo uma gaveta, a gente não combinou, mas eu acho que é interessante a gente falar do dano moral na justiça do trabalho, que hoje é perfeitamente, antigamente tinha um entendimento que não poderia entrar com o dano moral na justiça do trabalho. Hoje tu pode entrar com uma reclamatória trabalhista só através do dano moral. Sim. E é perfeitamente, isso já é classificado. Até o escritório teve um caso há pouco, que é um cliente lá, que teve um acidente de trabalho, o dano moral foi dado, o dano moral é reconhecido, e a ação era dano moral. Basicamente o dano moral, claro, acumulado com dano material, em virtude das questões todas
Mas é interessante essa questão do dano moral, né? Que a justiça trabalhista ela abriu esse leque. Sim, de poder ser discutido na Justiça do Trabalho, né? Antigamente. Inclusive aqui em Porto Alegre existe uma vara especializada, né? Só para dano moral trabalhista, né? Na Justiça do Trabalho. Bom, e aí, tá, só para a gente abordar mais essa questão da integridade psíquica, né? O dano à integridade psíquica que a gente está abordando, que é essa lesão, aspectos emocionais, psicológicos, mentais, né? Então, é basicamente isso, assim, que a gente vai tratar quando fala em integridade psíquica, né? Entra como dano moral, tá? Mas é só para nessa divisão que a gente está fazendo aqui para a gente poder separar essas coisas, né? E aí sim, a gente tem esses casos, que realmente é caso de assédio moral, casos de bullying, né? Que se fala bastante, discriminação, abuso psicológico, negligência e condutas, né? Causa angústia emocional na pessoa, né? Claro, angústia emocional significativa, né? Tem que ser algo significativo, né? Porque abalo, a gente conversando, começa a discutir, eu posso te ofender e tu vai ter esse abalo, digamos assim, mas tá, é uma coisa de uma discussão pontual, não é uma coisa... Tem que ver como tá a pessoa ali naquele momento. Essa angústia tem que ser algo que afete notadamente teu dia a dia, que isso aí mude, não é uma coisa passageira ali, que bom, tu tem aquela angústia de uma discussão e passa, mas se aquilo ali te deixa uma sequência, não é? Então... geralmente, nos tribunais superiores eles acabam abordando muito, claro, não vou dizer que isso é para todos os casos, mas eles acabam abordando muito essa questão de ter repercussão para terceiro, digamos assim, né, na frente de terceiros, xingar assim, na frente de um monte de pessoa, por exemplo, né, e a tua honra, a tua imagem e tal, frente a terceiros, isso realmente é um caso de dano, né? Agora, quando é os dois, vai ficar entre nós dois, às vezes isso não necessariamente vai causar um dano moral para ti, claro que vai causar um aborrecimento, né? Mas não necessariamente um dano moral, porque não tem esse dano realmente assim mais significativo. Depois fala em integridade intelectual, integridade existencial, mas basicamente me parece que a gente já tratou esses temas aqui de forma mais, para não ser tão técnico, é toda aquela questão que a gente falou, né? Que basicamente o dano moral é aquela questão que te causa que te deixa algum vestígio. A questão toda é que o Fabrício havia falado. Ele deu os casos que tem que haver a prova, mas aí tem aqueles casos também que não necessariamente tu tem que comprovar. Não sei se a gente pode falar desse tema agora ou não. O que vocês acham? Eu só pra gente não ficar assim, eu só dar alguns detalhes sobre esses, né, da integridade intelectual. Sim, podemos, seria só essa questão são os danos decorrentes da liberdade de pensamento, autoria científica, artística, literária, exatamente aí. Então, são esses os casos do dano à integridade intelectual. Aí depois tem integridade existencial, que é o dano afetivo, né? Perda do ente querido, memória do falecido. Aí tem aquela questão do abandono que a gente chama, que acontece muito na questão familiar, né? Abandono afetivo, então... daí seria mais a integridade existencial, né? Então, inclusive, é mais a área da Ana, direito de família, né? Mas já tem entendimento do dano, já tem sido aplicado na sentença, né? Que é uma questão que antigamente não se tratava, hoje em dia se trata, né? Uhum. Aí eu acho que desses, assim, dentro dessa classificação, claro que daí, se tu for aprofundar, às vezes, de repente, até pode ter mais, teria como se ter outros, né, se tu for ver, mas basicamente são essas mesmo, assim, e só para a pessoa ter uma noção, né, do quais seriam os casos de dano realmente moral e o que abalaria, que seria o suficiente para entrar com a ação, né. Sim. E depois eu acho que a gente poderia tratar da questão do dano, aquele que é o dano presumido, né? O evidente, que chama em latim do in re ipso. O que acontece? É um dano que o ato em si, ele é tão evidente, ele é tão concreto, que aquilo por si só já está caracterizado o dano, ou seja, não precisa de provas adicionais, mais provas para que a parte pleiteie o dano. O ato, por si, ele já
já caracteriza o dano. Aí vai na questão também depois de mensurar os valores, né? Nesse caso, tu não precisaria comprovar o dano, né? Dentro daqueles requisitos que a gente falou Sim, ali, anteriormente. do ato, Seria e a o caso culpabilidade. das questões ali do consumidor, da inserção do nome do... O mais clássico é o nome inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito. Que hoje a jurisprudência meio pacificou que realmente a pessoa que tem o nome inscrito, né, nesses órgãos teria direito à indenização presumida, né, no caso. Ele só não tem, agora entrou nesse assunto, mas tá só para complementar, né, até por curiosidade. Só não tem se já tem uma inscrição no anterior, aí sim. Eles levam... Inicialmente não se levava isso em consideração, né? Daí pouco tempo foi... 100% classificado ainda tem Não, já tem, já é simulado isso. Já é simulado? Já aí com o tempo se criou realmente, e aí, claro, com alguma razão, Sim, que a pessoa às vezes é uma pessoa que tá sempre com o nome lá, ou já faz tempo que tá com o nome por outros motivos, e aí tu vai ganhar uma indenização por dano moral por uma dívida... Que não faz sentido, pra ti não faz diferença nenhuma, tu já tá com o nome. Pega o Joãozinho, que nunca teve uma conta atrasada, nunca teve nada, tem pega o outro fulaninho que já tem 500, então o dano não vai ser o mesmo, realmente, né? Já tem, como também já tá em súmula também, que tem que notificar antes de inscrever. Ah, sim. E retirar, no caso de pagamento, em até 5 dias. Só para... enriquecer um pouquinho. Essa questão de colocar o nome nos órgãos de restrição creditária e não te comunicar, bom, é o dano clássico, né? É o dano clássico. Mesmo que, veja bem, são questões diversas. Uma é, bom, colocaram no SPC, no Serasa, e tu não deve nada, bom, é o dano clássico. E se tu deve, mesmo assim, e te colocam sem avisar, vai te gerar também, claro que não tanto como, mas é um dano, porque mesmo que tu tenha, tu tem que ser avisado, isso que tu falou até para poder providenciar, não chegar ao protesto, entendeu? Sim, é que nem ocorre, tu faz o pagamento também, tem que retirar em 5 dias. Sim. Senão... já gera um dano. Sim, permaneceu indevidamente. Essa é a questão, mas claro, quando a gente fala assim em dano presumido, é o dano que é presumido, né? Por exemplo, eu tenho que, se eu entrar com a ação, eu tenho que provar que o meu nome está lá, inscrito em algum órgão de restrição ao crédito. Não basta eu dizer, olha, não, eu tenho que provar que está lá meu nome e tal, e o dano, sim, eu não precisaria comprovar que a extensão do dano que eu tive. Né? Eu me abalei por isso, Não, daí já está ali presumido que tu teve o dano, né? Mas não que tu não tenha nenhuma prova a ser produzida. O que ocorre entrando na prática, enfim, do dia a dia, o que ocorre é muitas vezes nessas ações de inscrição indevida, o que as partes fazem é, por exemplo, elas conseguem comprovar que aquela restrição prejudicou o crédito de um negócio iminente que ele tinha para fazer, ele comprovando tudo certinho, isso aí majora o dano, né? Então, mesmo que não precise provar, ele pode produzir provas no sentido de que aquilo ali afetou muito mais ele, além de psicologicamente. Sim, a extensão, digamos que ele tivesse, vamos dar um exemplo aqui, que ele tivesse negociando um imóvel, praticamente tudo certo, e ele é surpreendido com aquela inscrição e por A ou por B o negócio não sai. O dano vai ser bem maior, não? É que nesse caso realmente tu tem um constrangimento, né? De tu tá num lugar e alguém te dizer que terceiro que nem sabe dessa questão da tua dívida, que é diferente do ter uma dívida no banco e lá tratar com o banco, tu tem a dívida. Sim, mas aí tu é ciente, né? Mas nesse caso, por exemplo, tu tá lá numa outra instituição tratando de uma compra e a pessoa, olha, eu não vou poder te vender, eu não vou te poder financiar porque tu tem uma restrição aqui no teu nome. Já tá o dano. E tu inclusive desconhece. E aí, é esse dano aí, né? Claro, tu vai ter que demonstrar que tu foi lá naquele local, que não foi possível, porque tá com o teu nome inscrito e tal. Então, essas questões são interessantes aqui, pra gente dar mais ou menos o caso a caso, né? Porque senão a gente fica muito no genérico, né? Da coisa. Quando a gente fala só em conceitos, assim, é difícil tu conseguir visualizar, né, isso que a gente está falando. Outra questão, por exemplo, que se tem discutido é a questão de contrato, né? O descumprimento do contrato gera dano moral? Em regra, não gera. Em regra, não gera. Claro, não vou excluir uma possibilidade de um caso específico gerar, mas o descumprimento por si só, e muitas
pessoas tentaram, né, esse tipo de dano, buscar, né, uma reparação desse tipo de dano, foi reconhecido que, na verdade, não é, né? Não, é só um descumprimento do contrato, né? E muitas vezes, inclusive, tem ali previsão no próprio contrato para cada descumprimento, o que vai acontecer. Ou seja, o próprio contrato já prevê a possibilidade de descumprimento, né? E aí não se encaixaria em regra, como eu disse, claro, no caso a caso pode ter acontecido algo que possa caracterizar um dano moral, mas em regra, só o descumprimento do contrato não gera esse dano, né? Entraria na questão de sabor, do mero oferecimento. É que nem aquela questão da prestação de serviço, né? De telefonia e tal, que a gente vê hoje, que tu volta e meia tu acaba te incomodando para uma coisa ou outra, e aí também não é considerado dano moral em regra, de novo, né? Pode haver algum caso ou outro que as circunstâncias te dê o direito, mas em regra, o problema em si não dá direito ao dano moral, né? Claro, aí existe um entendimento que, por exemplo, quando são serviços essenciais, tal, de energia elétrica, de repente te cortam, né, a luz indevidamente, aí até poderia acontecer de algum dano, de reparação desse dano. E aí outro detalhe, agora eu falei reparação, na doutrina, no meio acadêmico, se discute essa questão de reparar, né? Compensação. E que, na verdade, se fala em compensar, porque, na verdade, isso não... a reparação seria mais algo material, né? Do tipo assim, eu bati no teu carro, eu amassei o teu carro. Então, eu vou lá, eu vou reparar ele vai voltar a ser o que era, né? Claro. Então, eu reparei o dano, mas, na verdade, no dano moral não tem como tu reparar. Não volta a moral da pessoa. Eles não vão reparar. Eles podem compensar aquele Exatamente, aí se fala nessa questão de compensação, que é um valor para te compensar essa. Isso aí. E aí, voltando na questão, a gente já mais ou menos deu uma pincelada no quanto, mas eu acho que é interessante a gente mais ou menos especificar mais um pouquinho do valor que é da condenação, o quanto que a gente diz o valor da condenação, né? Uhum. Então, porque é muito comum as pessoas que chegam no escritório com um problema de um dano moral, no primeiro momento ela acha que é um dano moral e a gente vai escutar realmente o dano moral e ela quer saber, as pessoas até por curiosidade, muitas vezes por aflição daquele dano que está incomodando, tá, mas quanto eu vou ganhar? Isso é normal. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou pedir? Vai dar, entendeu? Então isso é uma questão muito, às vezes até difícil do advogado explicar para a parte, né? Porque o que acontece? Como o dano moral, via de regra, é subjetivo, a gente vai entrar com uma ação tudo e muitas vezes a gente pode pedir que seja arbitrado um dano moral. Antigamente entrava com a questão de salários, você lembra que agora mais ou menos que não caiu em desuso? Mas a questão toda é essa. E o que acontece do juiz? Ele, ao julgar o dano moral, ou ao menos ele tem que ver essa situação. São duas questões básicas. Primeiro, ver o que aquele dano causou à pessoa, efetivamente, na vida dela, enfim, para arbitrar o valor, e ver quem causou esse dano. O que eu quero dizer com isso? Se esse dano, eu tive um problema comercial, e esse dano que foi na loja do Joãozinho, na esquina, que é uma loja pequena, o juiz, desde que preenchidos os requisitos, ele vai condenar, mas vai ver a condição econômica do Joãozinho da esquina para dizer, não, eu vou arbitrar um valor que, de certa forma, tente minimizar o prejuízo da pessoa, da vítima, e que coíba ele, mas que ele não faça novamente isso aí. Se esse dano é feito por um multinacional, aí, não vamos fazer propaganda, ele vai ter que aumentar aquilo ali, no sentido de coibir que eles não façam aquilo ali, porque o que é para uma mercearia pequena, se ele condena o mesmo valor para uma multinacional, não vai dar nada, vai ser até um estímulo, né? Então essa questão é interessante, né, da necessidade. Essa questão é bem complicado para te fazer, porque aí se tu cria, que nem a gente estava falando, o sistema de tabela, para quem está sendo indenizado, ok. A gente tem isso, mas para quem indeniza, às vezes faz muita diferença. É aquilo que tu falou. O cara que tem um comércio pequeno e vai indenizar alguém, vamos lá, sei lá, pagar 10 mil, por exemplo, para ele, talvez um valor que vai fazer muita diferença para ele. Claro. Agora, uma multinacional pagar 10 mil... É um estímulo. Não é nada. Então eles não, às vezes não se importam tanto, né? Não, e
E a aplicação, essa indenização tem esse caráter punitivo pedagógico, educacional, né, da pessoa, coibir que seja repetido o ato lesivo, né? E aí, para isso, assim, a lei não prevê, tá? Mas eu sempre sustentei a necessidade de haver uma questão que, digamos, valores diversos, tá? Porque vai se levar em consideração também a pessoa que está recebendo. Então, dependente do dano, a pessoa que está recebendo, às vezes 5 mil para ela, no universo, uma pessoa, sei lá, ganha um salário mínimo, é um monte de dinheiro. Mas para uma pessoa que ganha lá, sei lá, 30 mil por mês, 5 mil talvez não compense o dano que ela teve, né? Ou seja, esse cuidado do arbitramento ao que fez o ato tem que ser levar em conta da pessoa da vítima. Sim. Como tu disse, para uma pessoa R$1.000, por incrível que pareça, ameniza, para outra não ameniza. Então, sim, não seria compensatório. E aí, claro, aí qual é a ideia que eu acho que seria interessante existir? É assim, existir uma lista, de repente, de empresas ou de prestadores de serviço, algo que faça um serviço social, de repente, e aí uma empresa, que nem uma multinacional, ela paga, tem uma condenação, sei lá, dano moral de 50 mil, e paga 5 mil para essa pessoa, que é o que, digamos, que seria o compensatório para ela, e os outros 45 tu paga para uma instituição dessa, claro, que daí se faz toda uma listagem de empresas e que façam esse serviço social realmente, e esse valor seja revertido. Hoje na lei não tem, mas que seja revertido para essas instituições, né, que façam isso aí ocorre no outra gaveta, não tem nada a ver conosco, mas a título de curiosidade, no direito americano eles têm essa figura, né, eles condenam, por exemplo, essas multinacionais, tudo, e eles tiram um fundo nesse caso... E lá realmente é milionário. Né? Lá a indenização... O que ocorre, eu acho, em relação a isso aí? Porque como ele afeta a personalidade da pessoa, sim, ele é muito... Então, eu acho que é um direito da pessoa. Acho que aí tu, né? Claro, é questão de... É subjetiva, porque só tu sabe aquilo claro, que tu não, e é para, de certa forma, compensar aquilo... mas entende que... Eu entendo o que tu quer dizer. E sim, ok. E tá, a ideia é te compensar. Mas para aquela empresa, por exemplo, essa compensação para ti não faz diferença nenhuma. Para eles é troco, é esmola, é pouco. Para eles não vai fazer diferença. Eles vão continuar fazendo porque eles vão continuar pagando. A maior prova disso, que também não foi o caso de dano moral, mas foi uma ação trabalhista, né? Em que se cobrava ali a insalubridade, né? E eu estava advogando para reclamante e tinha o advogado da reclamada. E a juíza, poxa, doutor, mas mais um caso, né? Não, a empresa não vai... O senhor de novo aqui? Não vai. Doutor, né? Eu tô aqui só representando, ele falou, né? Mas é que para eles não... De tantos funcionários que eles têm, aqueles que entram e que cobram insalubridade, é mais barato para eles pagar o judicial daqueles que entram do que para pagar para todo mundo. É isso que eu digo. Compensa ainda. Sejamos francos, muitas dessas empresas, não todas, mas muitas, elas têm até inclusive um valor estipulado que eles contam aquilo ali para indenizações trabalhistas, que mais vale a pena pagar do que fazer a coisa correta, né? Infelizmente então, é um sistema realmente, né? E aquilo, né? No resumo de tudo, do dano moral, ele é um dano assim muito difícil de ser mensurado. Não que o dano em si, o dano às vezes é comprovado, mas a questão na prática, eu ia falar da reparação, não, mas da compensação da pessoa que sofre, às vezes a pessoa fica indignada. Porque às vezes tem tudo ali e é arbitrado uma compensação no valor X. E aquela pessoa pode achar que aquilo ali é um desaforo para ela, porque só ela sabe que aquilo ali não vai compensar. Não que o dinheiro compense, mas uma forma de justiça, né? Mas, infelizmente, tem essa questão é difícil realmente de mensurar valores indenizatórios, né, do dano moral. Né? Eu não sei se teria mais alguma coisa que vocês acham... pertinente, passou. Eu acho que a gente deu um
Um apanhado geral, claro, que tem muitas questões, né? Tem muitas questões, se a gente for aprofundar, enfim, por exemplo, daria outro programa, mas a ideia não é essa, né? A ideia é dar uma visão geral do dano moral e voltamos a dizer que a gente sempre fala, né? Que as pessoas que tenham uma curiosidade sobre o tema podem mandar nos comentários, né? E pedir aqui, que é importante, dentro do possível, que dê uma curtida, porque ajuda o nosso trabalho a ser divulgado. Ali no canal. Se inscrever, porque isso aí nos ajuda a chegar a mais gente, né? Porque a gente faz semanalmente, né? Para quem está vendo, assistindo, né? Pela primeira vez, a gente faz isso semanalmente. Então, se tu te inscreve no canal, tu vai receber ali a notificação. Para a gente de divulgar o nosso trabalho. A contribuição que a gente quer de divulgação do trabalho, basicamente é isso aí. E algum tema que porventura queiram. A inscrição é gratuita, né? Não vai pagar nada para estar inscrito, então. E algum tema que porventura queiram sugerir, a gente, com o maior prazer, vai apreciar aí e tentar abordar. É isso aí, né?